Olá, estamos em mais um Adit Talks. Quem fala aqui é Yannis, sou sócio da Vista Desenvolvimento Imobiliário e Vista Gestão de Vendas. E hoje a gente traz um tema extremamente importante, que é como entender o comportamento do consumidor ajuda nas vendas do mercado imobiliário. E a gente traz aqui hoje no Adit Talks 3 especialistas no tema, Gabriel da Ware, Alexandre da Tagal, agência, e Patrícia da Today. Vou passar para o Gabriel se apresentar e aí depois a gente começa aí com as perguntas. Fechado. Bom, pessoal, super legal estar aqui junto com todo esse time na mesa. Agradecer aí a Adit por um momento. Me apresentar rapidamente. A Ware é uma consultoria que está há 3 anos no mercado. Nós estamos trabalhando com 50 projetos ao longo desses 3 anos na área de conceituação, né? Então, na definição de premissas e atributos do que esses projetos têm que ter. E tem uma relação próxima com tudo que a gente vai falar sobre leitura de público, identificação de mercado e tal. E nisso a gente trabalha até muito parecido, né, Patrícia? E nós temos um braço que cuida especificamente da estratégia de marca para os lançamentos, que é um braço de branding imobiliário, onde a gente interpreta esses projetos e traduz eles para passar aí os insumos para o time de comunicação fazer o melhor trabalho, junto com a coordenação de venda, enfim, para estourar, que é o braço de branding, né, de estratégia de marca para projetos imobiliários. Patrícia, se apresente. Patrícia Long, da Today Gestão de Lançamentos. Esse ano a gente está fechando 15 anos de vida. Nesse mês de agosto, inclusive. A gente ajuda construtores e incorporadores em todos os processos de um lançamento imobiliário, profissional, qualificado, começando lá na concepção de produto, né? E indo até a gestão comercial, quando o contrato inclui esse braço, vamos dizer assim. É um prazer estar aqui com colegas tão especiais na DIT. Acho que a nossa rodada vai ser bem divertida. Pelos bastidores já deu para saber que vai ser uma rodada legal e muito importante, né? Tá de olho no consumidor para ver como isso interfere aí na nossa velocidade e performance comercial. Legal. Alexandre? Bom, agradecer a DIT pelo convite. Estou aqui com uma mesa fantástica aqui, especialistas em mercado imobiliário. Acho que vai ser uma conversa muito rica. Eu sou Alexandre Tagal, a minha agência de publicidade é especializada em marketing imobiliário. Falo muito sobre o poder do marketing imobiliário. Atendemos alguns clientes como a Exetec, Lindenberg. São mais de 200 empreendimentos que a gente lançou até agora, 20 bilhões em VGV. Então, a gente tem uma máquina de lançamento imobiliário, né, voltado para a comunicação, que eu acho que vai poder contribuir bastante aqui na nossa conversa, porque entender do consumidor, né, construção de persona, entendimento, né, de público, eu acho que é a essência principal aí de lançamentos imobiliários. Acho que é isso aí, pegando o gancho, talvez aí começar com uma pergunta que é o básico do básico, né? Por que entender o comportamento do consumidor, né? Parece ser básico, mas muita gente não faz isso. Então, eu passo essa pergunta aí para você, Alexandre, para a gente começar aí esse debate. Yannis. É uma pergunta fundamental, né? Eu acho que tudo começa pelo entendimento do consumidor. Eu tenho a teoria do banquinho, não sei se já ouviram falar. Não. A teoria do banquinho é, se você vai incorporar, você vai fazer algum loteamento, uma urbanização, o banquinho é a melhor ferramenta que você pode ter. Pegar o banquinho, sentar à frente do terreno e ficar entendendo qual é o comportamento que acontece de manhã, durante a hora do almoço e janta. Você vai perceber o fluxo de carro, as pessoas que estão circulando lá, você vai conversar com pessoas ou que moram, ou que trabalham, ou que têm comércio na região, para você começar a entender a essência daquela região. Eu falo que se você fizer a teoria do banquinho por uma semana, dificilmente você vai errar qual é o público que você precisa posicionar o seu determinado produto. Muitas vezes as pessoas esquecem um pouco da importância de você fazer esse entendimento. Claro que pelas plataformas digitais, por diversas ferramentas, a gente pode fazer, claro, um incremento, né, do entendimento do consumidor, mas o principal para mim é a teoria do banquinho. Legal. Eu não conhecia a teoria do banquinho, mas eu sempre pratiquei a teoria do botequinho. Então perfeito. E quando você vai desenvolver algum projeto, sempre vai ter no bairro ou nas proximidades algum botequinho. E as coisas acontecem no botequinho, né? Perfeito, Yannis. O que está acontecendo no bairro, as discussões, os problemas, a necessidade, né? E o botequinho ele começa muito cedo as atividades e termina muito tarde. Então você tem é mais ou menos a teoria do banquinho, isso, né? Você só levou o banquinho para dentro do boteco, entendeu? Mas é mais ou menos o mesmo conceito. Exatamente. E eu acho que o incorporador, loteador, o urbanizador, na verdade,
vamos falar sobre agência de comunicação, né? Muitas vezes, eles desenvolvem campanha com uma agência que ele encontrou numa plataforma digital e a agência nem pisou no terreno. Então, como é que você consegue construir qual é o posicionamento do produto, desenhar as personas sem que você consiga entender a essência do produto? Perfeito. E eu percebo que acontece muito desse erro. Então, assim, para mim não tem algo melhor do que a vivência. A vivência é necessária para que você consiga construir um posicionamento e identificação das pessoas no qual você vai falar. Perfeito. Eu falo que você começa... a gente tem uma metodologia de 20 passos. O primeiro passo, é a incorporadora se posicionar. Ou a construtora, ou a loteadora, porque muitas vezes a loteadora ou a construtora, ela coloca toda a sua visão ou todo o seu esforço para o nome do produto e acaba esquecendo Esquece que o ele... principal. que é o principal que ele precisa construir o institucional dele, o brand. Passada essa etapa, é o terreno. É o terreno. Entendeu? Eu falo que cada terreno tem uma história. E se você descobre essa história, dificilmente você erra a persona. Então, o banquinho, para mim, é o ponto principal para você começar a desenvolver um entendimento de persona. Para daí você chegar em planejamento, aí você vai desenvolvendo, né? Mas queimou essa etapa, tem uma chance importante de dar errado. Legal. Concorda, Patrícia? Eu chamo de técnica TBC, tirar a bunda da cadeira. É parecida. Não, eu vou acrescentar. Tem a do Boteco, do Ian, agora da Patrícia. Então vai ser a TBB, botar a bunda no banquinho. Muito bom, Patrícia. Eu trago uma provocação aqui para nós. Ontem a gente discutia um pouquinho, né, essa pré-jornada nossa, e eu fiquei pensando que a gente tem que estar sempre olhando para o consumidor, ouvindo o consumidor, checando, mas eu acho que tem uma obrigação nossa, dos desenvolvedores, dos incorporadores, urbanizadores no processo de inovação. A nossa indústria, ela ainda está muito atrás de outras indústrias no processo de inovação. Não tenho dúvida. E acho que, como concepção e desenvolvimento de produto, é nossa obrigação fazer essa mudança um pouco mais veloz. Pensa na indústria automobilística. Quem de nós imagina comprar um carro que não tenha acionamento sem chave ou muitas tecnologias empregadas? E a gente não tem isso no nosso segmento. A gente ainda concebe as plantas e os produtos como, às vezes, há centenas de anos atrás. Então, eu acho que o consumidor é a nossa inspiração. É óbvio que ele é o centro de tudo, ele é o comprador, ele é o cara que vai estar vivendo naquele condomínio, naquele prédio. Mas nós temos a obrigação de buscar as tendências, formatar, trazer inovação para o produto e talvez de uma forma um pouco mais acelerada, né? Acho que o nosso ambiente ele ainda é um pouco conservador. Então, quando a gente vai lá no banquinho, talvez aquele público que esteja passando, se a gente perguntar o que ele quer, Alexandre, talvez ele não saiba dizer o que ele quer no produto. Ele não vai me trazer features do produto ou de tecnologia que a gente pode empregar. Então, eu acho que agregado nessa vivência e nessa observação é um olhar muito atento nosso de inovação e de colocar as pitadas nos produtos para que a gente tenha aí as barras mais altas cada vez sempre, né, no produto desenvolvido pela gente. Você sabe que tem um conterrâneo seu, que é o Fred Renner. Sim, eu estou no tijolo também. Você deve conhecer muito bem ele. Eles têm um estudo dizendo que o nosso setor de construção civil, ele é o penúltimo quando fala o quesito de inovação que você trouxe. Desculpa, Ian, só para contribuir um pouco, que eu acho que é um olhar que nós precisamos colocar, porque realmente nós estamos em penúltimo lugar. Por que a gente não tem reconhecimento facial em todas as áreas comuns? E aí vem um coisas ponto, simples. Né? Esse ponto que o Alexandre falou é muito relacionado ao hardware, né? A tecnologia construtiva e tal. E tem também a questão do software. E aí, me perdoa se eu puder complementar a Patrícia, mas ela foi muito precisa em falar a palavra mágica indústria. Né? Todos os nossos ouvintes da DIT são urbanizadores extremamente qualificados, desenvolvedores imobiliários de alta linha, que hoje estão compreendendo de que nós fazemos parte de uma indústria. E como qualquer indústria, a gente tem que ter uma ciência de concepção desses produtos, porque o nosso produto, Yanis, ele é um produto ultra durável, ele não é apenas durável, é muito possível que todos os empreendimentos que estamos envolvidos hoje, eles fiquem muito além do nosso ciclo de vida. Então, e muitas vezes o cliente consome uma única vez o imóvel, né? Que é a grande realidade do brasileiro, né? Ele se esforça a vida inteira, trabalha a vida inteira para comprar um imóvel que vai
passar, inclusive, para as outras gerações Isso, da família. Né? exatamente. Então, Como assim, a você importância desenvolver- dessa aquisição. Né? E como você é desenvolvedor, Yannis, imagina só, o projeto que você está começando a desenvolver hoje pode ser que leve um ciclo de 6, 8, Perfeito. 10 anos É longo o ciclo. para que o cliente que comprou, adquiriu esse possível imóvel, esse possível lote, o que ele vai ter embarcado? Né? Você imagina que essa defasagem pode ser gigante. Né? E os incorporadores ainda perguntam, precisa mesmo ter carregador de carro elétrico? Não é? Sabe? Não, Então, e a própria sensibilidade que nós, né, que estamos envolvidos no processo, devemos ter em relação às fases de vida. Eu acho muito curioso, a gente vai acompanhar o lançamento imobiliário, você tem família que está levando o filho de 3 anos ali, ele está comprando o sonho que aquele menino vai viver com 9, 10 anos, então possivelmente o playground que ele está vendo, ele não vai usar. Mas cabe a gente compreender o perfil dessa família, quais são os desejos que ela tem, até mesmo as objeções dela, para a gente conseguir criar um produto que seja versátil a esses ciclos de vida, de família, pensar no adolescente, pensar nesse menino em outra fase. Então, o nosso papel é trazer essa ciência, né, para a concepção, para ela ficar muito mais precisa e para o produto envelhecer bem. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né, que a gente tenha uma boa durabilidade disso e um bom impacto no meio urbano, na vizinhança e principalmente, falando aqui de negócios, naquilo que a gente vai lançar na sequência. Perfeito. Então, um bom produto impacta também naquilo que a gente vai lançar. Perfeito. Só complementando, assim, se o produto ainda é horizontal, como um loteamento, por exemplo, esse imaginário que você está falando, ele é ainda mais de longo prazo. A cauda é mais longa ainda, Porque né? o cara tem que imaginar que aquela obra vai ficar pronta, que ele está comprando um pedacinho de terra e que naquele pedacinho de terra ele vai construir a casa do sonho dele. Então, assim, é mais longo prazo ainda, né? Mas eu, pegando até um gancho da Patrícia, ela falou da questão se você perguntar para o cliente, você mais ou menos já sabe o que vai vir de resposta, né? Todo cliente quer ter um lugar com segurança, tá numa boa localização e tal. Mas como é que você calibra isso, né? É uma pergunta, assim, como é que você calibra? Porque se você perguntar para um determinado cliente, ele vai querer uma casa grande, num lugar bacana, mas às vezes aquilo não é acessível financeiramente para ele. Né? Como é que a gente faz esse trabalho de monitoramento desse consumidor? Como é que a gente faz essa calibragem também? Não só a captação desses insights, mas também como a gente calibra isso para não dosar errado na hora de conceber um produto. Dentro da viabilidade também, Perfeito, né? perfeito. Mas eu acho que quando a gente pergunta o que ele quer de uma forma muito aberta, não vem. Não vem. Ele não vai dizer que ele quer um painel montessoriano no Kids. A gente agora, essa semana, entregou um Kids, um projeto, e pediu que tivesse, porque as mães hoje buscam o desenvolvimento pleno das crianças. Então, é o mesmo preço de fazer um Kids normal, mas cabe a nós essa provocação. Mas a gente tem que checar se isso faz sentido, se isso está dentro da viabilidade, se fecha a conta. E fazer produtos mais flexíveis. Eu não tenho verba, budget para fazer uma super academia. Ok, deixa esperas para que esse condomínio possa agregar mais equipamentos. Então, pensar na longevidade do produto, para que esse produto também possa se transformar e evoluir. Mas é muito importante essa dosagem, principalmente dentro dos padrões. Eu não gosto muito quando dizem, mas isso não é para o econômico, ou isso aqui é muito alto padrão. Por quê? Né? As pessoas, elas simplesmente estão, às vezes, em estágios de vida econômicos diferentes, mas as pessoas são as mesmas pessoas. Elas querem algo bonito, elas querem um paisagismo incrível, elas querem produtos bem montados. A gente prefere orientar, então, que o produto fique um pouco mais enxuto, mas que o que entregue muito bem, muito completo e incrivelmente lindo, independente do segmento e do ticket desse projeto. E aí também vai para a seara das regionalidades, né? Porque a gente tem diversos países dentro de um país. Isso é uma coisa que tem nos chamado muito a atenção. Nós estamos vivenciando hoje um momento de uma discussão riquíssima sobre critérios urbanísticos, sobre premissas, sobre muitas coisas que a gente tem trazido de fora, mas que a gente bate na tecla na UER sobre a tropicalização, a necessidade de tropicalização disso, não apenas para o Brasil como um todo, mas para as realidades brasileiras. Então, a Patrícia falou um ponto muito interessante, não é perguntar abertamente o que ele quer, mas conseguir entender o comportamento desse cliente. Né? Então, esses tempos a gente começou um produto que era um produto para ser econômico e que na intuição do empreendedor, o produto econômico era uma representação do condomínio onde o chefe do nosso cliente, entre aspas, moraria. Uhum. E quando a gente foi perceber as referências de estética, beleza, de qualidade mesmo desse cliente, era muito mais relacionada a uma arquitetura de varejo, onde ele via numa rede de varejo, num restaurante de varejo e tal,
os lugares que ele ambicionava do que necessariamente naquilo que inicialmente se acreditava ser a referência de estética dele. Então a compreensão exata do público, ela não é aquilo que a gente vê. Muitas vezes ela está diretamente relacionada à ótica dele. E tentar buscar isso é muito importante, né? O que esse cara consome de referências? O que está faltando? Você quer ver, Yannis, uma resposta muito importante sobre o que colocar nos produtos é o que está faltando. A gente está trabalhando numa cidade bem pequenininha, que todo mundo ama a cidade, mas todas as pessoas fogem da cidade no final de semana e vão para cidades bem próximas. Aí nós fomos entender o que tinha nas cidades bem próximas. Sabe o que tem lá que não tem na cidade delas, apesar de ser super legal? Aconchego, charme, beleza. Então você já consegue entender se elas estão buscando algo fora, mesmo amando o lugar onde vivem, tem algo ali que está faltando na cidade, que muitas vezes é algo simples, que você tem que enxergar na não resposta ou nos pontos cegos, nos cruzamentos de dados. Essa compreensão de público, ela é muito boa, porque se somada a todas as boas premissas de urbanismo, de tecnologia, de projeto e tal, a gente começa a ficar matador e aí sim tocar no coração e na mente das pessoas. E não é mais caro. Eu dou o exemplo do assado patagônico, do lado de um gourmet em vez de um fogo de chão. Tá todo mundo fazendo assado patagônico no Brasil inteiro. É um trempe de metal que a gente entrega e é incrível. Não é mais caro, é realmente, né, fazer esse tailor, pensar em cada produto e ir melhorando e criar esse ponto de charme, de aconchego, e o barato, o outdoor. Não é uma moda, é algo que tem a ver com a nossa cultura. E com a origem, com o nosso clima Perfeito. e tal. Então você cria algo que, de certa forma, foi importado, mas customizado para nossa realidade. E aí fechou, né? O Alexandre citou aqui uma ferramenta, num tom de brincadeira, dessa questão do banquinho, e até complementei com essa questão do botequinho, né? Mas, via de regra, assim, existe alguma outra ferramenta que a gente consiga criar as métricas mais aferidas para esse tipo de leitura de comportamento? Vocês adotam alguma outra ferramenta? Por exemplo, uma entrevista, algum acesso a site, para que tenha algo mais tangível e menos solto, assim? Existe alguma outra ferramenta? Legal, eu acho que a gente tem que olhar para as categorias hoje, né? Então você tem um padrão econômico, só que você tem um faixa 1, faixa 2, e você tem um faixa 3 encostando nos padrões de um médio padrão. Por quê? Porque como subiu a faixa, então, vamos falar assim, uma faixa de 350 a 400 mil, em São Paulo ele é uma realidade. Mas quando você leva para o norte, nordeste, algumas cidades de interior afora, você encaixa um produto melhor. Então, o que acontece? Nós não temos uma evolução muito grande da renda familiar. Então, nós temos que entender quais são as categorias que nós temos, para que dali a gente consiga entender qual é a melhor ferramenta que a gente vai aplicar. Os padrões hoje, né? Então, você tem um padrão econômico. Dentro do econômico, você tem um econômico plus, que é esse encostando no médio padrão. Depois vem para o médio padrão, alto padrão, altíssimo padrão e ultra padrão, que já venceu a barreira dos 10 milhões, que não é mais o altíssimo, já entrou numa outra linha. E a dinâmica de abordagem muda totalmente, né? Muda você totalmente, vai conversar né? com esse público, né? entender ele. Então, acho que assim, quais são as ferramentas, né, que na etapa de comunicação, né, a gente adota, né? Então, óbvio que a gente tem as pesquisas secundárias que você faz através das plataformas que existem, desde Google Trends até outras plataformas que a gente utiliza, mas o principal para você conseguir identificar a construção das pessoas é a pesquisa. E eu não digo de pesquisa quanti e quali, eu digo de uma pesquisa que você consegue construir ali, eu chamo de 3 L's, né? Localização, 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 em três camadas, né, de distância do projeto. Nessas 3 camadas, você pode pedir para o teu time fazer algumas entrevistas, abordar algumas pessoas e trazer uma informação. Acho que esse é o primeiro ponto. Eu uso muito o GeoFusion, né, meu time, né? Perfeito. Então eles vão usar o GeoFusion para começar a entender demograficamente o que acontece ali, qual a concentração de pessoas que trabalham na região, qual é a concentração de hospitais, qual é a concentração de hipermercados, qual é a concentração de clínicas, laboratórios. Aí você consegue entender a demanda daquele dimensionar, porque assim, onde tem um McDonald's, onde tem um Burger King, onde tem determinados tipos de comércio que já determinam que tipo de consumidor está circulando nessa região. Então, através desse dado,
você começa a criar os seus indicadores. E isso você faz uma etapa anterior à concepção do produto? Anterior à ou concepção... isso caminha concomitante? Então assim, comprou terreno, já precisava entender a aspiração dele. Tá. Começa a fazer vocação. os estudos, a vocação Porque já dele. tem uma ideia inicial da prospecção, você usa aquela ideia inicial para fazer esse ajuste fino. E eu sugiro para a audiência da DIT de chamar a agência nessa etapa. Perfeito. Entende? Porque a agência pode contribuir nesse desenvolvimento. Quanto mais informação você conseguir mapear da região, naturalmente você vai conseguir fazer um lançamento mais assertivo. Eu tenho um dado agora do lançamento que a gente vai fazer agora do Lindenberg das Nações, num lugar que é estritamente corporativo e ainda junto de galpões, que é ali na Chácara Santo Antônio, mais ali para Verbo Divino, Alexandre Dumas, tudo. Então, o que acontece? Como que a gente conseguiria trazer o público para adquirir um produto no VGV de 600 milhões, que tem um volume grande de apartamentos para serem vendidos, sendo que ali a aptidão ainda não é puramente residencial. Então, qual que foi a análise? Qual o número de executivos que existe na região? Qual o número de empresas concentradas ali? Qual é o valor do ticket médio que ele tem como salário? Então, todas essas análises começam a te desenhar quais são as pessoas que vai encaixar para aquele determinado produto. E quanto mais você vai subir no padrão, e quando ele pula para uma segunda moradia, por exemplo, mais difícil é você conseguir fazer esse rastreamento. Esse aí, rastreamento. Né? E aí você tem a concorrência, né? Eu estava até comentando com você de um produto que a gente vai lançar agora no Rio Grande do Norte, lá em São Miguel do Gostoso, que assim, a dificuldade é entender a persona, como você falou, né? Onde que está a persona desse tipo de produto, né? É mais complexo ainda, né? Uma coisa que a gente faz pouco é voltar para ver como é que está o produto entregue e a usabilidade dele. Porque pensando, usar ele como a própria referência, pensando né? nessa jornada, né? A gente se preocupa muito no pré-lançamento, no lançamento, na concepção. E aí tem que construir, tá lá construindo, entregou, a gente já tá lá na frente. A gente está desenvolvendo um produto agora para uma região que era muitos produtos mais do mesmo e a gente está conversando com síndicos e com gestores para ver o que realmente as pessoas estão usando naqueles condomínios, porque nos pareceu que tinha muita área ociosa, muita área que não era usada. Assim, então, assim, é muito importante olhar para trás um pouquinho para que a gente possa retroalimentar. E aí, sim, eu acho que muda muito de lugar para lugar. Eu mesmo vejo, assim, mesmo dentro do nosso estado, da nossa região, comportamentos diferentes em relação às áreas condominiais que a gente desenha. Né? Então, até em função dos grupos, tem grupos que usam mais uma área de lazer do que outra e tal, mas o tamanho de piscina, porque é uma piscina gigantesca, normalmente quem usa muito piscina gigantesca é a gurizada, mas os adultos querem ficar naquelas escadarias dentro d'água, tomando um drink, então, essas coisas todas a gente só entende quando a gente volta para olhar o que a gente entregou, se tá funcionando ou se não tá. Então, às vezes, esse comportamental de olhar para trás, para retroalimentar o desenvolvimento de produto do outro projeto. Porque o mercado imobiliário, ele tem, e eu até falei já nos outros podcasts, a prática de replicação dos sucessos anteriores ou da concorrência. Então, o meu concorrente fez algo ali que deu certo, né, Tagal? Então, a gente vai tentar copiar e trazer isso. Ou a gente mesmo já lançou algo que deu muito certo no passado e vai tentar trazer de volta. E aí vem um ponto muito interessante, vou trazer de novo a questão da indústria. Tudo que vocês falaram sobre chamar a agência antes, sobre chamar a arquitetura, todos os times, o quanto antes possível, ele é muito bom porque nós estamos entrando numa época onde o desenvolvimento imobiliário ele tem uma corresponsabilidade social, ambiental e tudo mais muito grande. Sem falar no principal dos objetivos, que é o nosso lucro, o nosso sucesso de lançamento e tal. Para a gente poder fazer isso, a gente tem que começar a encarar esse processo de desenvolvimento de uma maneira muito científica. Né? O mercado imobiliário ele não aceita gurus, ele aceita ciência, dados, pesquisa, certo? Não existe nenhum modelo importado, seja da Europa, seja de qualquer outra região do Brasil, que vá ser bem aplicado em outros lugares. A gente tem que entender questões climáticas, culturais, comportamentais, objeções. E quer ver um ponto interessante? Tem se discutido muito sobre a questão do adensamento, né? Modelo de adensamento adequado, não adequado e tal. De fato, teoricamente, faz muito sentido a gente ter um modelo urbanizado, mais concentrado, com um modelo, digamos assim, replicando acertos de cidades europeias. Mas tem algo muito curioso que acontece no Brasil e nos Estados Unidos, que é a transição. E isso eu não li em lugar nenhum, é só a gente parar, sentar e observar, é o banquinho da vida real. É a transição da nossa sociedade rural para urbana muito recente, ela está na memória nossa, dos nossos avós. Quando você compra uma casa, o que você quer? Você quer quintal, lote, gramadinho, árvore. Então, assim, está muito presente
na nossa cultura, na cultura americana, por exemplo, né, que tem uma dependência de carro, que é uma outra história, a gente depende de tudo, porque não temos quase nada quando a gente fala de infraestrutura, mas que está presente no nosso DNA. Então eu não posso pegar um cidadão de classe média, média alta, ultra premium brasileiro, por exemplo, e achar que ele vai ter fit ou afinidade com um produto que está em Copenhague. O produto que está em Copenhague pode nos trazer vários insights. O intercâmbio que os tempos modernos nos proporcionam são maravilhosos, mas essa capacidade de entender o lugar. E aí, para fechar... E a questão da tropicalização que você falou bem, né? Assim, você tem conceitos, por exemplo, nos anos 2000, a gente foi para os Estados Unidos entender o novo urbanismo, né? Que lá estava explodindo, né? Conceito magnífico, mas para traduzir para cá era muito difícil, né? Porque você tem um mix de classes sociais que nos anos 2000 era muito difícil de se aplicar no Brasil, né? Então essa tropicalização que você falou é fundamental, né? É uma sensibilidade nossa, né? E aí, nesse ponto, eu gostei muito do que o Tagawa falou da questão das 3 lentes ali, né, do lugar. E eu queria completar um pouquinho de como é que a gente aborda essa questão. A gente analisa sempre, em primeiro lugar, Paty, a ambição do empreendedor. Porque um empreendimento, muitas vezes, ele significa algo para esse negócio. Né? Eu estou reposicionando o meu negócio, eu estou indo para um novo mercado, um novo segmento que eu ainda não fui, ou ele representa para mim uma virada de chave, né? Um negócio familiar, enfim. Ambição do empreendedor, analisar lugar a nível de qual é o raio que impactamos, a nível de mercado e de empreendimento, analisar cidade, bairro e terreno propriamente dito, o que esse terreno nos diz, e vocês foram impecáveis em falar sobre isso. Analisar público, como é que é esse público, o que ele deseja, o que ele tem de objeção, tudo aquilo que a gente já falou. E analisar mercado. O que está pegando bem no mercado, o que não está pegando bem, o que se deu bem, o que não deu bem. Porque muitas vezes você tem concorrentes que nos ensinam mais sobre o que fazer e o que não fazer do que a nossa própria teoria toda aqui, né? Então você pega muitas vezes cidades que têm 2 produtos muito parecidos, em que um vendeu 100% e o outro não. E às vezes foi um detalhe de projeto que não compreendeu. A tipologia, que repetiu tipologia. Mudava um pouquinho para mais ou para menos, já pegava um público novo. Não, e assim, com todo o crescimento do mercado, você ainda vê muita gente não fazendo esse trabalho que o Alexandre falou, de envolver as agências, envolver também os corretores, né, envolver a ponta da venda, o próprio consumidor, às vezes, na concepção do produto, né, para você criar um produto que é aderente àquela determinada região. Né? Perdão, só queria te complementar. Faltou uma caixinha, Yanis, que é essa análise de projeto, né? Então eu tenho lá lugar, público, mercado, ambição do negócio, que é essa análise de projeto, onde a gente analisa realmente o que o nosso empreendedor está ambicionando com aquilo a nível de ideias para o projeto, em que você começa a provocar hoje no corretor, e eu queria muito trazer isso, um novo papel para ele. Porque você convida o corretor, que normalmente está designado a ficar lá no final do ciclo, lá no last mile daquilo que a gente está fazendo, chega e fala assim: Alexandre, vem cá comigo, cara, tô começando a desenvolver um produto novo aqui na tua cidade, é super importante, você tá comigo agora, eu preciso te escutar, entender o teu cliente, porque no final você vai ter esse produto na ponta da língua. E acontece. E ele já engaja, né, daí. O time de venda sabe falar o seu produto de cor. Então isso é uma coisa que é muito importante, eu queria colocar, sabe? Essa caixinha de projeto também. Legal. Eu queria ir um pouco para um tema que é subsequente a todo esse racional aqui que a gente debateu, que é a questão do posicionamento, que a gente até falou um pouco aqui, e eu sinto, assim, uma aflição minha, né? O posicionamento de algumas empresas ou é muito econômico, ou é aquele produto já totalmente padronizado, que vai ser replicado Brasil afora e tal. E às vezes fora do Brasil você vê coisas diferentes, né? Está muito mais atrelado ao tipo de produto que você está vendendo do que com a classe social, né? Queria saber como é que vocês enxergam isso, né? Como é que você vê esse tipo de posicionamento, se tem espaço para mudanças, enfim. Eu acho que precisa mudar. Eu ainda vejo vários urbanizadores rígidos na formatação de produto, pensando no público econômico. E eles esquecem que essas pessoas também tomam espumante brute, que essas pessoas fazem absolutamente a mesma coisa que as pessoas de classes mais elevadas. Elas apenas estão num outro estágio de vida hoje. Não significa que elas não tenham as mesmas ambições. Então, nós tentamos desenvolver sempre produtos o mais legais possíveis, lindos, incríveis, com as mesmas coisas, talvez numa escala menor, né? Mas eu acho que as necessidades, elas são muito parecidas, o que muda é a viabilidade. Então, eu não vou ter um caminho incrível de basalto com grama, eu vou ter um cimento escovado, porque eu não tenho budget naquele produto, naquela viabilidade, para fazer melhor, mas vai estar tudo lá.
vai ter uma piscina linda, vai estar tudo lá de um jeito talvez um pouco mais compacto, né? Então, eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande nisso, em não aceitar que os nossos urbanizadores e incorporadores se contentem com pouco para o produto final. Porque depois a velocidade de vendas que a gente está buscando tem tudo a ver com o produto que foi desenvolvido. Se a gente não fizer um produto incrível, lá na frente ele não consegue embalar, ele não consegue posicionar. Fico sem história para contar, né? Não tem storytelling, né? Então eu acho que tudo nasce no produto inovador e arrojado. Legal. Independente do público. Eu até queria puxar uma coisa que foi importante, a questão do posicionamento, né? Eu acho que é legal a gente entender o que é o posicionamento, que é o como a gente quer ser lembrado, como a gente quer ser reconhecido, isso de maneira bem simples. E por que é uma novidade no mercado imobiliário? Sim, tendencialmente, vendemos um produto apenas no ciclo de vida, mas a pandemia mostrou, Yannis, que as pessoas trocaram muito de produto ao longo do ciclo, realmente de começar a passar para o próximo produto. Por isso que você tem que construir um bom posicionamento também. Porque você ser bem visto, você é bem visto para a indicação que o teu cliente comprou de você e vai recomendar para a família, para o irmão, para o amigo e assim por diante. O teu posicionamento vai ajudar você na relação com o terrenista, Reputação. com o empreendedor, reputação, com o parceiro. Então, construir um bom posicionamento da tua empresa, né, para focar no mercado, para você ser realmente um ícone, né, ser relembrado, ter relevância nesse mercado é fundamental. Tanto para você poder manter, né, Alexandre, a esteira de venda, seja para o teu cliente que vai comprar outro para investir ou vai recomendar, mas também para você ter uma força institucional ali, uma boa premissa de negociação, para poder ir num fundo, emitir um CRI, sabe? Puxar um equity, fazer qualquer tipo de negociação relacionada a isso. O posicionamento do desenvolvedor imobiliário hoje é muito importante e não pode mais ser negligenciado. Então, tem que ser bem trabalhado. E entra um item aí que não vai dar tempo hoje da gente abordar, porque ele é muito extenso, que é a questão do branding, né? Sim. O branding é fundamental, né? Até, acho que eu compartilhei com o Gabriel uma matéria que saiu recentemente da Ana Couto, que é a maior referência, uma das maiores referências de branding no Brasil, e ela diz que o brasileiro não sabe usar o branding, né? E a China, há 30 anos atrás, era um país que produzia para os outros e investiu 30 anos no branding, e hoje é um país que produz grandes marcas, né? Então, assim, e as grandes marcas estão indo fazer... Exatamente, a capacidade que tem o branding, mas acho que não dá para abordar hoje, porque o tema é muito extenso. Eu queria, na verdade, entrar num tema que eu acho que é tão importante quanto, né? E o Gabriel acabou puxando aqui, que é a questão da pandemia. Acho que a gente passou por... na verdade, tem duas grandes tendências, né, que influenciaram diretamente o futuro do mercado imobiliário e provavelmente vai desdobrar isso nos próximos anos. Um é a questão da pandemia, que mostrou para a gente que assim, a segurança das famílias estão dentro de casa, né? Então, assim, as pessoas começaram a buscar isso de uma forma, sempre foi, mas de uma forma muito mais latente, né? Se dedicando ainda mais em termos financeiros para adquirir seu imóvel. Então, acho que esse é um ponto. E o segundo que vem aí é a questão da inteligência artificial, né? Que é um tema ainda muito, vamos dizer assim, muito difícil, né, de entender, porque ele é um crescimento orgânico que as coisas vêm acontecendo, a gente não sabe o caminho, é como se a gente olhasse a internet quando ela começou, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, qual é a percepção de vocês com relação a esses próximos passos, né? Quais são as tendências de maneira geral? Legal. Eu vou deixar a inteligência artificial para ti. Tá bom. Depois eu quero falar de conforto. Tá bom. Eu acho assim, o que aconteceu com a pandemia? A pandemia trouxe uma realidade para nós que a nossa casa não era a nossa casa. Então acho que esse é um ponto que o olhar disso se transformou. E tem um outro detalhe importantíssimo que aconteceu. Conteúdo sobre o morar. Então, se você puxar Netflix, aí os streaming, os best-sellers de audiência são relacionados ao imóvel. E você tem a evolução que aconteceu, né, das redes sociais, de conteúdos relacionados ao morar. E o morar numa ótica diferente, né? Porque antes o pessoal decorava a casa para ser casa Cláudia. Então olhava uma revista, queria replicar, na verdade, aquele ambiente. Veio a pandemia, as pessoas começaram a perceber que ele tem uma casa, que ele não falta espaço, que aquele ambiente que ele desenvolveu não serve para nada. Então, isso é um choque. Teve um choque no setor como um todo. Morar no sentido saúde e bem-estar, que foi espetacular, né? A sua né? casa é uma ferramenta para você construir uma vida que não saudável. era isso, antes sua casa era um dormitório, né? Você não tinha essa relação de amor verdadeiro com a casa, né? Sim. Claro, tinha pessoas que tinham já esse caminho, mas a boa parte das pessoas era dormitório. Quando ela precisa ficar reclusa, ela entende que, nossa, realmente eu não estou morando na minha casa. Ela começa a trazer uma coisa chamada identidade. Então, acho que só para contextualizar a questão na visão da pandemia ou pós-pandemia é isso.
Então as pessoas hoje olham diferentemente, por isso que não pode ficar replicando o projeto. Você tem que entender qual que é a persona, qual que é o público, qual que é o posicionamento dele para você extrair o melhor disso. E, exemplo, né, do padrão econômico, eu estou vendo diversas incorporadoras pensando fora da caixa. Estão levando o rooftop, você vê padrão econômico com rooftop, não dá para colocar grama natural, grama sintética. Então, tem uma visão de trazer para as pessoas O que elas querem. o que elas querem. Então, eu acho que tem essa movimentação. Para a inteligência artificial, eu acho que traz para nós, né, uma visão importante, que primeiro as pessoas se assustaram. Ah, não vai ter mais emprego, começa aquele movimento que assusta quando chegou a internet, é a mesma coisa, né? Então, naturalmente... É uma inteligência, mas não é tão inteligência assim. Isso, só que a inteligência artificial, ela pode trazer um benefício absurdo para o setor imobiliário. Na visão de que a inteligência artificial vai trabalhar ao nosso favor. O que ela vai fazer ao nosso favor? Como você falou, da questão da saúde, da questão da longevidade. Então, naturalmente, a inteligência artificial vai te facilitar a vida em diversas coisas e além de cuidar do teu preventivo. Por quê? Porque ela vai te dar as melhores possibilidades para você poder viver mais. Se vai viver mais, naturalmente a gente vai ter muito mais oportunidade. Então, o mercado, ele tende a evoluir numa velocidade maior. Essa é a primeira percepção. E a inteligência artificial, na visão do consumidor, o que vai acontecer? Nós aqui estamos sendo lidos, né, de diversas maneiras, entende? O que vai acontecer é que a comunicação passa a ser muito mais assertiva, porque através da inteligência artificial a gente começa a entender o comportamento de um certo grupo. Se você consegue entender o comportamento de um certo grupo, você para de falar, esse aqui é o melhor empreendimento da cidade. Pô, é baseado em quê? E a capacidade de síntese da inteligência artificial. Isso, né? Isso é muito legal, porque você consegue fazer um cruzamento de dados muito inteligente de um núcleo de um mundo de informação, muito grande. Então isso é super legal. Para nós que somos conceptores de produtos, né, e entendemos isso como uma ciência, é legal porque ela começa a nos dar caminhos muito legais aí de tangibilizar aquilo que a gente quer construir e assim por diante. Você falou um negócio muito bacana. Pensar em rooftop, em detalhes, eles são, Paty, pensar em experiências em primeiro lugar. Isso aí. A grande virada de chave, isso vale para os nossos colegas que estão assistindo, quando vocês começarem a projetar um produto, olhem dados, como nós reforçamos muito aqui. Em segundo lugar, busquem criar experiências antes de criar desenhos. Sou formado em arquitetura, não tenho mais conselho nem nada, mas trabalho muito para valorizar a profissão e eu digo, a arquitetura ela vai se inserir muito bem nesse novo mercado, ela se entendendo como parte desse business, desse negócio imobiliário, onde a gente pega dados, entende o público, imagina as experiências que esse público quer, e aí sim o desenho vem a corresponder isso. Aí a gente tem projeto matador. O branding, para fechar, porque a gente tem segundos para falar sobre ele, o branding, essencialmente, Yanis, é a tradução de um bom projeto em uma boa comunicação. Perfeito. Porque o pior papel que uma agência pode fazer é pegar e falar assim, morada do jardim, onde o encanto encontra a sofisticação. Você matou o projeto do arquiteto, matou todo o esforço que o empreendedor teve quando você empobrece o diálogo. O papel do branding é criar uma história que conte esse produto, que conte a sua ambição. Então, acho que a gente conseguiu... Não só conte, né? Tem que ter a história, Traduza, né? Assim, porque o cliente construa, hoje né? em dia ele também não é imaturo mais ao ponto de acreditar, né? Em qualquer história, né? Tem que ter um contexto, né? Pensando em tudo isso que a gente falou, né? Os hábitos, por exemplo, a questão da pandemia mudou o hábito de muita gente, né? Hoje é comum você falar que você está trabalhando em casa, faz menos trabalho externo. Tá normal. Dependendo do público, tem um outro tipo de dia a dia, né? Então, assim, conseguir fazer isso conjuntamente com os arquitetos, né? E aí está um pouco do que você falou de conseguir colocar tudo isso numa charrete, né? Vamos dizer assim, né? Para construir isso da melhor forma possível, né? Porque às vezes as pessoas têm que produzir o material, pô, tô precisando fazer o projeto, aprovar, não sei o quê, e não tá pensando em tudo isso que é o básico do básico do básico. Às vezes é o cara do render que pensa produto. Exatamente. É isso. E aí frustra o arquiteto, né? Que sempre vem com a melhor das intenções, mas nunca é bem interpretado porque é o cara mais ideológico. E na verdade, pelo contrário, é o cara que precisa realmente de todo esse subsídio para conseguir tangibilizar o que o cliente quer. E tem uma coisa que penaliza muitos projetistas, que é a refação do projeto. Então, se você não começa o projeto com um bom briefing, e um briefing é um trabalho estratégico que todos nós aqui construímos, ele começa no banquinho o arquiteto fica indo e voltando e o empreendedor se irrita.
E muitas vezes acorda a história ali. Então, a partir do momento que a gente encarar esse processo de desenvolvimento e lançamento como algo científico, que é o que todos nós aqui fazemos e entendemos, esse processo fica mais linear, ele fica mais assertivo, unidirecional, e aí a gente consegue atender o grande ponto da pandemia, que foi a busca pelo equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Uma vida que se constrói trabalho, sucesso, riqueza, mas que se constrói também família, equilíbrio, estilo de vida, lifestyle, relações muito importantes. Eu acho que esse é o legado. A pandemia nos deu relações internas com os nossos amores de dentro de casa, com os nossos amigos, porque era naquele núcleo que a gente tinha essa troca. E isso, nos produtos imobiliários, se a gente conseguir levar essa alma da casa para a alma do Clubhouse, fica incrível. Eu lembrei agora de um exemplo de um team que tava lá, os jogos, o pimbolim e tal, mas vamos botar uma pipoqueira, vamos botar um frigobar e uma bancada para eles fazerem lanche. Traz alma pra história, né? Uma bancada para lanche, sabe? Para sanduicheira e tal. Então tem um mini gourmet no team, porque eles vão querer comer, eles vão querer ouvir música. É só pensar de verdade como é que os jovens se comportam. E a gente não equipa os kids com brinquedos, então por que o team não tem nada? Muito legal. Então é só a gente pensar na usabilidade e na alma da casa das pessoas e tentar levar isso para os condomínios, que eu acho que os projetos ficam muito legais. E a gente esqueceu de polemizar uma coisa, não sei se a gente tem tempo. Tem três, a gente está no finalzinho, até puxar aqui. 3 letrinhas que a gente não falou aqui, uma coisa chamada CRM. Perfeito. Para entendimento de consumidor, você acredita, ou vocês acreditam que boa parte dos incorporadores não tem base. Ele perde a base de dados. Nem guarda os seus próprios clientes. Que é a maior matéria-prima Então, dele. gente, eu sei que isso aqui dá um tema aqui só de um podcast para isso. Vamos provocar um tema exclusivo disso. Né? Infelizmente, a gente chegou aqui ao final do nosso podcast. Agradeço demais aí o convite da DIT, principalmente, e a participação de vocês aí, colegas de alto gabarito, e que a gente venha fazer outros debates aqui, porque eu acho que isso enriquece muito o setor, né? E esse compartilhamento de cases e experiências é fundamental para a gente entregar cada vez melhores produtos para o consumidor final. Obrigado, gente. Obrigada a todos. Fechou, gente. Obrigado pelo convite. Legal. Parabéns para todos aí, parabéns para a DIT também. Obrigada, gente. Obrigado, gente.